poderia fazer alguma observação da literatura, que serve como estímulo para todos, e a ideia seria que nós abríssemos escutando um pouco Silvia, infectologista, e aquela que pode, não é assim, Carla? E aquela que pode dar um panorama do que é que está acontecendo conosco, o que é que está acontecendo com o mundo, o que é que está acontecendo com a nossa medicina. A ideia seria que cada um de vocês, em suas áreas, pudessem dizer a nós e aos estudantes o que é que a pandemia representa do ponto de vista de prática da medicina, de conceito na medicina, porque os grandes conceitos podem, não acha bom, mudar, não é? Grandes paradigmas ou grandes protocolos ou grandes orientações podem mudar, não é, Eduardo, em todas as áreas, e a meninada precisa estar atenta a isso, não é? E o que é que significa mudança de comportamento. A experiência recente que alguns de nós, Eduardo, talvez não, Carla, talvez não sei você, boy, que é a atuação na epidemia do HIV/AIDS. Ali é um exemplo, eu conversei com o Thelma sobre isso, ali foi um exemplo bem vivido, onde muita coisa foi atualizada, não é? Onde muitos procedimentos na cirurgia, na pediatria, na clínica médica, não é? Na medicina do trabalho, muita coisa foi revista, muita coisa foi redesenhada, e nós estamos com um fenômeno de abrangência muito maior que o HIV/AIDS. Independente da tentativa do HIV/AIDS ter sido circunscrita a uma população específica, que era uma balela estigmatizante, que, felizmente, alguns de nós, eu tive a satisfação de ser um deles, desmascarou logo de cara isso, não é? Então, agora nós temos uma coisa muito mais geral e muito mais ameaçadora, no sentido de quebra dos ideais da nossa medicina, da nossa ciência, das nossas crenças, e uma situação de desamparo instalada mundialmente. Lançar mão das coisas que nós fazíamos normalmente, as pessoas que têm dinheiro, se está doente, vai para tal país e se trata, não há nada disso a fazer, não é? Se as pessoas têm dinheiro, compram substâncias miraculosas e não tem nenhuma delas que você possa, de fato, apostar nisso, e somos todos iguais nessa noite, guardadas as devidas diferenças. Não é? Então, ao mesmo tempo, eu achei que era interessante trazer um registro histórico do Diário da Peste, de Daniel Defoe, que diz que o tempo da peste é o tempo da solidão forçada. E eu não sei se vocês concordam com essa observação. Esse é o Diário da Peste, a peste de 1659 em Londres. Eu recolhi só essa frase, porque acho que ela falava por si só, e também em relação ao tempo da peste, que a peste é tempo de medo, e o silêncio é prolongado sobre o papel do medo na história. Aí é que eu queria também, acho que para todos nós, existe uma confusão mental amplamente difundida entre medo e covardia, entre coragem e temeridade. Por uma verdadeira hipocrisia, o discurso escrito e a língua falada, o primeiro influenciando a segunda, tiveram por muito tempo a tendência de camuflar as reações naturais que acompanham a tomada de consciência de um perigo por trás das falsas aparências de atitudes ruidosamente heróicas. Eu acho que bom entendedor entendeu. De ruidosamente heróicas. A palavra medo está carregada de tanta vergonha, escreve o francês Delpierre, que escondemos esse medo, enterramos no mais profundo de nós o medo que domina nossas entranhas e acabamos por esquecer que medo é uma coisa estruturante e protetora. Angústia que não, pânico é que não, mas medo, sim. Não fosse o medo, nossas crianças morriam muito mais rápido.
Não é verdade, Paulinho? Sem dúvida. Então, a outra coisa que eu acho que é necessário a gente apontar, o que é que nossos estudantes não se dão conta, talvez estejam experimentando, que é a Carla inventou de usar a cópia para não ficar manuseando o livro, foi muito pior. A coisa que fica comum, que é o apagamento, a ausência do homem comum. Isso é uma coisa extremamente importante, porque quando há essa confusão entre medo, não é, e populacionalmente, uma população atormentada por uma pandemia, é preciso destacar um elemento essencial. No decorrer de tal provação, se produzia forçosamente uma dissolução do homem mediano, uma dissolução do homem comum. Não se podia ser senão covarde ou herói. Não tinha meio termo, não é? Sem possibilidade de acantonar-se entre os dois mundos, do covarde ou do herói, no meio do caminho, para se cuidar, não é? O universo do meio termo e das meias tintas, que é comumente o nosso universo, universo que repele para a periferia os excessos de virtude e os excessos de vícios, via-se bruscamente abolido. É o que eu chamei de, no enfrente da epidemia, é muito difícil ser um homem comum. Ou você é um apavorado, ou você é um suposto herói. Então, isso eu trouxe de início para esquentar a conversa e a gente ver o que é a nossa medicina cirúrgica, infecciosa, clínica médica, trabalho, pediatria, neonatologia e a gente da psiquiatria podia ajudar a meninada. Silvia? Vamos lá. Olá a todos. Prazer estar aqui. Estou muito feliz de rever colegas de muito tempo que fazem parte da história da medicina do nosso estado, do nosso Hospital das Clínicas, da nossa Universidade Federal de Pernambuco. João é um companheiro de uma época que nós vivíamos o medo. Quando começamos a trabalhar com AIDS, em 1990, aí no HC, ninguém queria ficar junto da gente, ninguém queria trabalhar com a gente, todo mundo tinha muito estigma, as pessoas achavam que pegava AIDS no ar, só que houve uma diferença do momento atual. Naquela época nós não éramos, João, o apavorado heróico, pelo contrário, a gente perdeu também o senso do homem comum. Eu me lembro que as pessoas não queriam entrar no elevador com a gente, não tinha essa história de biossegurança, não tinha história de equipamento de proteção individual. Mas o período foi curto e logo, logo a gente começou a ver que nós podíamos nos proteger se nós não fizermos parte de alguns fatores de risco, que era o sexo, era o sangue, era um contato muito mais ligado da mãe para o feto através do sangue, através do sexo. Então, nós começamos a ser herói a partir do momento que a gente começou a dizer que não pegava AIDS, porque fazíamos assistência ao paciente com AIDS. Coisa que acontecia na década de 80 comigo, quando eu era do Oswaldo Cruz, com tétano. Ninguém queria chegar junto de pacientes com tétano, porque achava que se pegava tétano. Então, sempre existiu isso. Qual é a diferença atual? A diferença atual, e eu digo por experiência própria, é que essa doença colocou nós, profissionais de saúde, dentro do ciclo dela. Então, eu vou cuidar de você, mas eu poderei também pegar. E quem vai cuidar de mim? Enquanto que na AIDS, nós cuidávamos, nós éramos os heróis, os protetores. E agora,
a gente começa a ter aquela história que nós também podemos pegar como profissionais de saúde. Então, isso gerou, eu tenho chamado hoje em 3 fases. A primeira fase, ela compreendeu de janeiro até março, quando nós recebemos o desafio, nós profissionais de saúde, e nos preparamos para receber algo que nós não sabíamos, mas que achava que estava muito longe. A partir de abril, ela começou a ficar mais perto. Foi uma fase difícil de compor equipes. Todo mundo tinha medo, principalmente porque começávamos a ver as experiências de outros países, principalmente da Itália, onde muitos profissionais de saúde sucumbiram à doença. Então, as pessoas também, foi determinado que pessoas acima de 60 anos eram fator de risco, diabéticos, hipertensos. Daqui a pouco você via um garoto, uma garota de 20 anos dizendo que era hipertenso, que não queria trabalhar. Passou. Depois aí veio a própria sociedade dizendo que nós éramos heróis. E aí fique em casa, nós estamos aqui. E aí os pacientes começaram a chegar e as pessoas esqueceram de si. Eu chamo muito isso, é muito enigmático. Nós cobrimos nosso medo com os EPIs. E, ao mesmo tempo, quando nós íamos tirar o EPI, nós passávamos a ter medo. E era a fase de maior perigo de contágio. Nesse período, nós esquecemos de família, nós esquecemos quem éramos, nós só pensamos no paciente. Agora que a doença começa a declinar em certos lugares, é que acontece. Nós nos despimos dos EPIs e nós voltamos a trabalhar tentando resgatar os pacientes que estavam afastados, que precisam se tratar. Mas só que, socialmente, nós precisamos continuar escondidos com os EPIs, com a máscara, com o álcool gel, com o distanciamento físico, com o distanciamento social. Então, eu vejo hoje, dentro da minha vida, uma reconstrução, um redesenho, que eu me pergunto, quem é Sílvia profissionalmente, quem é Sílvia pessoalmente, e se dá para fazer essa diferença. Então, eu acho que o aluno hoje, nós tivemos agora uma disciplina de biossegurança para pós-graduação, de medicina tropical, 30 horas, foi muito enriquecedora, porque nós vimos que nós estamos todos no mesmo barco. E eu participei de muitas coisas, eu compartilhei com o João de alguns depoimentos que eu recebia de pessoas que me fizeram pensar e repensar. Como é que será o nosso dia a dia, sem perder o otimismo, sem perder o glamour da medicina, porque é uma profissão belíssima, a gente se doar, a gente servir a alguém, a gente se superar por alguém, e ao mesmo equilíbrio emocional, uma saúde mental e uma saúde física, para que a gente possa não passar insegurança e passar, ao mesmo tempo, a despertar a corresponsabilidade, principalmente dos jovens, de não se expor, porque eles precisam cuidar de quem hoje tem mais vulnerabilidade. Então, respondendo essa primeira parte, queria que você me fizesse mais perguntas, se for o caso, mas eu vejo hoje que eu concordo. A peste, ou Covid, ou qualquer doença que não tenha um tratamento específico, não tenha uma vacina, que nos coloca medos e até pânico, vivemos momentos de pânico. Eu tive época em abril que eu acordava e fazia, Senhor, graças a Deus eu estou respirando, porque todo mundo dizia que ninguém ia respirar. Então houve pânico, e eu concordo que o tempo da peste é realmente a solidão forçada. Hoje um pouco diferente de 1600, porque estamos aqui
também é outra coisa, nos comunicando através de internet. Mas eu sinto falta do olho no olho, eu sinto falta do abraço, eu sinto falta do toque, eu sinto falta da conversa, de tomar o café, de compartilhar. Então, são momentos que nós vamos ter que nos adaptar, vamos ter que passar isso muito bem para os nossos alunos, porque o vírus ainda circula, nós não sabemos quando nós podemos nos abrir totalmente e desnudar desses equipamentos de proteção individual. Acho que isso ainda vai demorar muito tempo.